E aí, galera, beleza? Professor Diego Xavier na área. Vamos embora para mais uma competência com a qual é avaliada a redação do Enem, competência 4. Vamos entender um pouquinho sobre o que é que essa avaliação, né? O que é que esse critério de avaliação vai exigir de você na sua redação, tá? Essa competência diz o seguinte: ela vai avaliar a capacidade do participante de demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Que mecanismos linguísticos são esses? Principalmente mecanismos de conexão e de referência. Então, elementos coesivos, seja de ligação, seja de retomada, são os aspectos principais avaliados na competência 4. Aqui a gente tem uma tabela que esquematiza, isso aqui está no manual também do corretor, a coesão referencial, coesão sequencial. Rapaz, no manual do corretor colocaram acento aqui em referencial. Referência tem acento, referencial não. Acontece, né? Erros acontecem. Mas aqui, ó, coesão referencial pode ser por uso de formas gramaticais ou formas lexicais. Lexicais também não tem acento, tá? Léxicas, perdão. Tá vendo eu julgando? Léxicas. Lexicais é que não teria. Léxicas é relativo ao vocabulário, tá? Com uso de vocabulário. Então é o seguinte, aqui basicamente é retomada. Como é que eu vou passar o texto todinho falando sobre o assunto sem repetir o tempo todo o mesmo assunto? Então a gente tem esses elementos de coesão referencial. Por exemplo, substituição pelo uso de pronome, verbo, advérbio, uso de artigo definido ou indefinido, uso da elipse, que você oculta um elemento anteriormente citado, o uso de numerais como os ordinais primeiro, segundo, terceiro, algo do tipo, ou o primeiro, falei dois elementos, vou retomar só o primeiro, tal. Lexicalmente eu tenho uso de sinônimo, ou seja, palavras diferentes com sentido semelhante, hiperônimo ou hipônimo. Então, eu vou ter um sentido, trocar por um termo de sentido mais amplo, falar de escola, trocar por instituição, para não repetir, ou do mais amplo para o específico, tá? Nomes genéricos são substantivos e adjetivos que produzem relações também de sinonímia. Então, falo sobre a questão dos adolescentes, eu digo que tais pessoas, ou então todos, os cidadãos e tal, enfim, termos mais gerais. E nominalizações, eu pego verbos e transformo em substantivo, enfim, eu mudo a classe gramatical para pegar uma palavra da mesma raiz, uma palavra cognata, sem repeti-la, tá? A coesão sequencial tem relação com a ligação. Eu vou usar principalmente conjunções, expressões conectivas, ó. E aí, entre os recursos de coesão sequencial que eu posso utilizar, eu tenho a repetição do mesmo termo, eu posso fazer um paralelo mantendo a mesma estrutura sintática repetida. Então, vários elementos convergem para esse problema, dois pontos, tal, ponto, além disso, tal, e aí manter a mesma estrutura sintática, seja verbo e complemento, seja nome e complemento nominal, enfim. Mesmo conteúdo semântico, repetição do conteúdo semântico. Por exemplo, eu falo de guerra, e aí eu uso o termo bélico, eu uso combate, batalha e tal, palavras do mesmo campo semântico. Isso ajuda nessa sequenciação. Uso de mesmo recurso fonológico, mas isso aqui é algo mais comum na poesia. E principalmente o que a gente vai utilizar na nossa redação está aqui, ó. Manutenção temática por meio de um campo lexical. O uso de orações subordinadas, principalmente adverbiais e adjetivas, né? A adjetiva que vai acrescentar uma característica a mais no termo anteriormente citado ou delimitar, e a adverbial que vai acrescentar circunstâncias diversas. E principalmente chama atenção para os operadores argumentativos, que eu tenho aqui as conjunções, as preposições, locuções conjuntivas, locuções prepositivas, são palavras que conectam as partes do texto. Ressalte-se que, embora a coesão por justaposição seja adequada e muito comum na tipologia argumentativa, para fins de avaliação em larga escala, levando em consideração a necessidade de distribuir as redações nos 6 níveis de nota da competência 4, somente alcançarão a nota máxima aqueles textos que necessariamente apresentarem operadores argumentativos interparágrafos. Então, conjunções, principalmente conjunções adverbiais e conjunções coordenativas conclusivas, tá? Então, a aditiva aí, além disso, também
uma adversativa, mais, porém, entretanto, contudo, todavia. Conclusiva, então, assim, logo. Explicativa, pois que. Alternativa ou ora, quer, seja, enfim, as coordenativas. E a gente tem as adverbiais temporais, por exemplo, causais, consecutivas, conformativas. Então, principalmente revisa conjunções adverbiais, conjunções coordenativas, beleza? Encadeamento por conexão, aqui sim a gente tem o uso de operadores argumentativos. A veiculação de fake news influenciou o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos e no Brasil. Em decorrência disso, há uma grande consequência, que vai introduzir uma relação de consequência. Há uma grande campanha nas redes sociais para promulgação de leis que punam quem produz e faz circular esse tipo de notícia mentirosa. Aqui eu tenho um quadro que mostra um pouquinho esses operadores argumentativos, tá? Então, operadores que somam argumentos a favor da mesma conclusão. Também, ainda, nem, não só, mas também, tanto como, além disso. Operadores que indicam um argumento mais forte em uma escala a favor da mesma conclusão, ou seja, ainda é aditiva, porém gradativa para cima, né? A última é mais forte. Inclusive, até mesmo, nem mesmo, geralmente direcionam para essa força maior. Operadores que deixam subentendida a existência de uma escala com outros argumentos mais fortes, ou seja, eu estou dizendo que existem outros argumentos mais fortes e eu estou mostrando o mínimo, mais fraco. Ao menos, pelo menos, no mínimo. Operadores que contrapõem argumentos. Aqui eu tenho a adversidade e concessão. Mais, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, embora, ainda que, posto que, apesar de. Operadores que introduzem uma conclusão com relação a argumentos apresentados anteriormente. Essa aqui é uma das mais usadas na dissertação, tá? Logo, portanto, pois, por isso, o pois tem que estar deslocado entre vírgulas para ser conclusivo, tá? Percebe-se, pois, entre vírgulas. Por conseguinte, decorrência, resumindo, concluindo. Operadores que introduzem justificativa ou explicação, são causais ou explicativas. Por quê, por quanto, visto que, pois, já que, para que, como, no início do período, a fim de que. Relação de comparação, mais do que ou menos do que, tão quanto. Operadores que introduzem argumentos alternativos, ou quer, seja o par, né? Quer, distribuindo, tal, quer, tal. Então, articulação de alternativa. Operadores que introduzem no enunciado conteúdos pressupostos, já ou ainda agora, né? Que subentende, e agora você vai falar deles. Operadores que funcionam na escala orientada, então, para a negação da totalidade ou para a afirmação da totalidade. Um pouco, quase, ou pouco, apenas. Então, por exemplo, quase metade da população, eu estou afirmando que é praticamente metade. Menos da metade, ou apenas uma parte, então eu estou dando uma ideia, ressaltando uma ideia negativa de quantidade pequena. Está aqui a grade específica da competência 4, tá? Tem que demonstrar conhecimento de mecanismos linguísticos para construir argumentação. Nível 0, não há articulação. Você não liga os períodos nem os parágrafos. Nível 1, existem alguns elementos de interparágrafo ou intraparágrafo entre um parágrafo e outro, ou dentro do parágrafo entre os períodos. Ou excessivas repetições, seja de conectivos, seja de palavras, ou excessivas inadequações, é usar um porém quando não tem nada a ver com oposição, por exemplo. Então, nível 1, 40 pontos. Para chegar ao nível 2, 80 pontos, tem que haver uma presença mais ou menos frequente de elementos coesivos interparágrafos e intraparágrafos, e ou muitas repetições, e ou muitas inadequações. Já caiu de excessiva para muita. Texto em forma de monobloco não devem passar desse nível, ou seja, o texto todo é um parágrafo só. Ou seja, divide os parágrafos. Para chegar ao nível 3, 120 pontos, presença regular, ou seja, já um pouco mais frequente de elementos coesivos inter e ou intraparágrafo, algumas repetições, algumas inadequações, de muitas para alguns. Nível 4, 160 pontos, presença constante de elementos coesivos interparágrafos e intraparágrafos, então tem que ter os dois, e ou poucas repetições e ou poucas inadequações. Havendo elemento coesivo do tipo operador argumentativo em pelo menos um momento do texto. Ou seja,
o interparágrafo tem que estar presente em pelo menos um dos parágrafos. Já no nível 5 tem que estar em 2 parágrafos, ou seja, introdução normalmente a introdução não se liga a nenhum outro parágrafo no início. Então ela já começa como o início do texto. Desenvolvimento 1, pode haver uma articulação? Pode. Desenvolvimento 2, pode, deve. Conclusão, deve. Veja, se você garantir pelo menos que o D2 se ligue ao D1 com algum conectivo e a conclusão se ligue ao anterior por algum conectivo, por exemplo, um portanto, garantiu aí essa parte do interparágrafo, tá? Tem gente que diz, mas em primeiro plano, em primeiro lugar, de início e tal, não seria uma coesão interparágrafo. Olha, mesmo que isso seja considerado, digamos que não é, beleza, eu considero que pode ser considerado, mas se não for, tudo bem, se eu garantir que o D2 e a conclusão tenha essa coesão interparágrafo. Se eu tenho causão e 2, D2 vai ter além disso, já é. Se eu tenho o causa e consequência, eu posso dizer com isso, decorrente disso, consequentemente, já é conexão interparágrafo. Se o D1 tem um aspecto positivo, D2 negativo, entretanto, porém, em contrapartida, então já é uma articulação interparágrafo. Aí a conclusão eu coloco uma conclusiva, portanto, então assim logo, já garanti esse aspecto interparágrafo em 2 momentos do texto. E aí, na competência 5, eu também tenho que ter intraparágrafos, ou seja, entre uma frase e outra, e existe aqui um critério também. Pelo menos um elemento coesivo desse tipo, ou de qualquer tipo, interfrases, intraparágrafo, em todos os parágrafos. Ou seja, D1, eu tenho que pelo menos articular uma frase a outra. D2, articular uma frase a outra. Conclusão, uma frase a outra. Introdução, enfim. Eu tenho que todo parágrafo ter alguma reação coesiva dentro de todos os parágrafos. Seja operador argumentativo, seja recurso de retomada, como sinonímia, como referência, isso e tal. Enfim. Mas aí então, para chegar ao nível máximo, sem inadequação, eu não posso usar nenhum conectivo de forma errada, não posso repetir conectivo de preferência, nem palavras, mas assim, raras, se for o caso, raras repetições, e tem que ter dois elementos de coesão interparágrafo, ou seja, entre um parágrafo e outro, pelo menos D2 e conclusão tem que ter no início, e um elemento coesivo de qualquer tipo dentro de cada parágrafo. Então, qualquer tipo de elemento ou recurso de coesão dentro de cada parágrafo, pronto, você pode chegar ao nível 5, beleza? Então é isso. Algumas características aí dos elementos coesivos. O conceito de presença de elementos coesivos corresponde ao repertório coesivo com o qual o participante constrói a articulação entre palavras, frases e parágrafos. Essa presença deve ser compreendida como conjunto de recursos coesivos. Observados em um texto, considerando-se especificamente, no caso do Enem, a produção textual dissertativa argumentativa. A qualidade do emprego desse conjunto coesivo vai ser validada principalmente pela presença de elementos coesivos dentro dos parágrafos e entre eles a interparágrafo. E, em um segundo momento, se tais elementos se repetem ou não e se estão usados de forma adequada ou não. Ou seja, você tem que ter recursos coesivos presentes, sem repetição ou raramente repetidos e adequados ao contexto. E é isso que é avaliado na competência 4. Recursos coesivos, pelo menos 2 elementos interparágrafo, ou seja, entre o D2 e o D1, entre conclusão e o D2, já garantiu. Desenvolvimento 1, se quiser aqueles recursos de início de discussão, né, em primeiro plano, de início, inicialmente e tal, pode colocar sem problema, porque o D2 e a conclusão, mesmo que isso não for considerado interparágrafo, D2 e conclusão vão ter. E elementos também coesivos dentro de cada parágrafo. Se possível, tenta articular pelo menos 2 frases dentro de cada parágrafo. Na verdade, é o seguinte, tenta no início de cada frase que esteja dentro do parágrafo, ou seja, não sendo a primeira frase do parágrafo. A primeira frase do parágrafo, tenta articular o parágrafo anterior. Mas da segunda frase para a primeira, da terceira para a segunda, da quarta para a terceira, se tiver alguma expressão conectiva. Seja uma conjunção, seja um elemento de retomada. Tá?
Por isso é importante que cada parágrafo tenha no mínimo 2 frases, 2 períodos pelo menos por parágrafo, para que você faça essa articulação interfrases ou entre frases, que é intraparágrafo, tá bom? Então é isso. A competência 4 não avalia muitos aspectos, mas somente o uso de conectivos variados para não repetir, articulados de forma adequada, interparágrafo, intraparágrafo, e é isso. Bons estudos e até breve!